Amados, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 17, versículo 16 ao verso 31. Atos capítulo 17, verso 16 ao verso 31, diz o seguinte: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém. Vamos orar. Tua graça é melhor do que a vida. Os nossos lábios te louvam, como acabamos de fazê-lo nessa noite. Deus, precisamos dizer e reconhecer a nossa incapacidade de entender e absorver a tua palavra, a não ser que teu Espírito Santo tome conta da nossa vida e nos esclareça e nos ilumine para compreendermos a tua vontade. Portanto, nós nos colocamos totalmente dependentes do Senhor nesse instante. E pedimos ao Senhor, fale profundamente aos nossos corações, traga a tua verdade a nós, modela o nosso coração, modela a nossa alma em ti, pois tu és gracioso, grandioso e poderoso. Então queremos compreender um pouco mais, para nos aproximar um pouco mais, para temê-lo um pouco mais. Esclareça para nós a tua vontade, esclareça para nós aquilo que está contido na palavra do Senhor. E nós lhe pedimos, e para isso eu lhe peço que o Senhor use a minha vida como instrumento nas tuas mãos, e fale aos meus irmãos. Deus amado, tudo aquilo que tem distraído o coração deles, tudo aquilo que o inimigo joga como dardo inflamado, quem sabe suas contas, suas dívidas, seus problemas, suas enfermidades, suas angústias, Deus, em nome de Jesus, que o coração de cada um seja aquietado diante do Senhor, e agora as nossas mentes sejam trazidas cativas à tua palavra, de forma que nós possamos adentrar no conhecimento da tua palavra e queimar o nosso coração com a mesma. Traga-nos, ó Pai amado, a tua presença, de forma que nós nos constrangemos diante da tua soberania e grandeza. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço e eu lhe agradeço hoje e sempre. Amém. Amados, cerca de 600 anos antes de Cristo, na cidade de Atenas, no tempo de Solon, um dos 7 sábios da Grécia antiga, nesse tempo,
houve uma assolação de pragas em Atenas. Então, a agricultura, a pecuária, todas as plantações passaram a ser destruídas por várias pragas. E aí o que acontece? Eles começaram agora a passar grandes dificuldades, todos os atenienses. Obviamente, os atenienses atribuíram essas pragas aos deuses. Os atenienses eram muito religiosos. Se você já viu alguns filmes épicos, esses filmes gregos, você vai perceber como os gregos eles tinham essa visão dos deuses. São vários deuses. Então o que eles fizeram? Começaram a construir vários altares na cidade de Atenas para ver se aquelas pragas iam embora. Um estudioso chamado Diógenes Laertius diz que eles vão atrás de uma série de pessoas para poder arrumar e ajudar eles nesse problema todos. Um deles foi Epimênides, um filósofo grego, cretense, um homem muito conhecido, um poeta, místico, profeta grego. Eles foram atrás dele, inclusive esse indivíduo, um dos seus escritos é citado por Paulo, do capítulo 1 de Tito, verso 12, quando Paulo cita uma obra dele chamada Créteca, é uma obra que Epimênides havia escrito, e Paulo cita essa obra dizendo aos gregos que os profetas deles estavam falando coisas verdadeiras sobre eles, sobre os cretenses, e Paulo então cita esse homem aí. Epimênides era um dos pouquíssimos que acreditavam num Deus só. Então, naquela cidade ali, quando eles vão buscar esse Epimênides, o que eles fazem? Eles buscam Epimênides porque eles estavam passando por uma série de dificuldades. Quando Epimênides chega num determinado lugar, naquela cidade, ele percebe a quantidade de coisas que a cidade ali tinha, a quantidade de postes ídolos, a quantidade de altares que eles haviam feito. Espalharam altares para tudo quanto é lugar da cidade. Cerca de 30 mil postes ídolos ou altares foram levantados naquela cidade. Tinha mais altar de adoração aos deuses do que habitantes. Tinha mais altares do que habitantes. Então Epimênides, ele chama os atenienses para ir no lugar chamado Areópago, que é exatamente esse lugar aí, né? Lugar muito bonito, por sinal. Se você for na Grécia e quiser me convidar, eu estou pronto para ir, para a gente conhecer esse lugar aí. O Areópago era um lugar onde as pessoas se reuniam para discutir uma série de ideias e ideologias. Era um lugar muito bonito. Então ele sobe lá para o Areópago junto com todos os líderes atenienses. E aí então ele diz o seguinte: levem várias ovelhas lá para cima. E assim eles fazem. E as ovelhas elas ficaram cerca de um dia e uma noite sem comer nada. E Epimênides começa a brigar com aquele povo, dizendo o seguinte: vocês fizeram muitos altares, fizeram muitas coisas a deuses que não têm vida, que não pode ajudar vocês. E Epimênides então começa a corrigi-los com relação a isso. E no dia seguinte, depois de estar aí em cima no Areópago, ele pede para que os líderes da cidade soltem aquelas ovelhas, e de uma forma mística, né? Isso eu estou citando uma história grega contada. De uma forma mística, as ovelhas todas se dirigem para um lugar aonde não tinha nenhum altar ali no Areópago. Então aquelas ovelhas se dirigem para lá e todas elas deitam naquele lugar. E aí então Epimênides diz: aí então vocês levantem um altar. Eu quero que vocês levantem um altar aí, porque aí vocês devem fazer um altar para o Deus que falta. E aí, construindo aquele altar, não sei se dá para você perceber, isso é exatamente o altar que foi construído pelos atenienses. Eles inscreviam o nome dos deuses nos altares. Então, perceba que tem inscritos, né, cravados nos altares o nome dos deuses a quem eles já estavam adorando. E aí, então, eles perguntam para Epimênides: então, Epimênides, que nome nós vamos colocar nesse altar aqui? E a que Deus é que nós vamos oferecer ou oferecemos esse sacrifício? E Epimênides, também sem conhecer muito, diz: coloque aí ao Deus desconhecido. E aquele altar então foi colocado no Areópago,
num local onde nenhum altar existia, com aquela inscrição ao Deus desconhecido. E por incrível que pareça, conta-se que a praga cessou. 630 anos depois desse acontecimento, nós percebemos o desenrolar da igreja, a narrativa de que a igreja de Deus, ela começa a se expandir pelo mundo todo. Atos é exatamente o escrito de Lucas contando como a igreja de Deus, ela vai agora se espalhando no mundo inteiro. E aí nós temos os capítulos de Atos sendo construídos dessa forma, em dois personagens principais, que é Pedro falando para os judeus e Paulo falando para os gentios. Então Paulo agora sai de Jerusalém e Paulo começa a pregar em todas as cidades da região, em todos os gentios. E aí nós chegamos agora no capítulo 17. Paulo, no capítulo 17, aqui em Atos 17, ele passa por 3 cidades. Ele passa por uma cidade chamada Tessalônica. Se você observar aí o versículo 1 até o versículo 9, você vai perceber isso. Só que quando Paulo fala do evangelho aqui, Paulo é esbofeteado, Paulo é escorraçado da cidade. E aí ele tem que correr. E ele corre para uma outra cidade, que começa no verso 10 aí, até o verso 15, que é uma cidade chamada Bereia. Aqui em Bereia, diferentemente de Tessalônica, quando Paulo pregava o evangelho, os da cidade de Bereia conferiam o que Paulo estava pregando, para ver se o que Paulo estava dizendo era de fato verdade. Ou seja, aquilo que Paulo falava era conferido nas escrituras. Eles observavam se o que Paulo estava falando era verdade. Mas a galera de Tessalônica, sabendo que Paulo tinha ido para Bereia e estava pregando o evangelho lá, foram lá para Bereia para poder matar Paulo, para poder acabar com Paulo. Então Paulo se retira e vai para a próxima cidade chamada Atenas. É aqui onde o texto que nós acabamos de ler. Por isso, o texto começa dizendo, enquanto Paulo os esperava, porque ele precisa sair de lá, olha o versículo 15, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens de Silas e Timóteo para que para que o mais depressa possível fosse ter com ele. E aí então Paulo agora está esperando esses dois, Silas e Timóteo, que haviam saído, voltado, e Paulo agora está em Atenas. Enquanto Paulo está em Atenas, o que ele começa a fazer? Rodar em Atenas, né? Ele começa a andar em Atenas para cima e para baixo, e aí as escrituras nos diz que o espírito de Paulo se revoltava. Imagine que nós temos aqui hoje cerca de 32 mil habitantes, né? Imagine que se nós tivéssemos cerca de 32 mil imagens ou 32 mil locais de adoração. É trem demais, gente. Tudo quanto é lugar que você for, você vai visualizar. E isso acontecia. E por causa disso, por causa dessa idolatria a tantos deuses, na diversidade desses deuses, Paulo começa a pregar o evangelho em vários lugares. Ele prega o evangelho nas sinagogas, ele prega o evangelho nas praças, ele prega em tudo quanto é lugar. E ele falava da verdade de Deus, do Cristo Jesus que podia salvar a nossa vida, do único Deus. E então, Paulo, pregando esse evangelho, os atenienses que não faziam outra coisa a não ser ficar fofocando da vida dos outros, das novas filosofias que saíam, como diz as escrituras aqui, versículo 21, olha lá, pois todos os de Atenas, todos, e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. A galera ficava lá, nos lugares querendo saber, porque para o grego a ideia do conhecimento, a ideia da intelectualidade era algo que deveria ser destacado. Então eles ficavam aí caçando uma novidade ou outra. E de repente escuta Paulo falando de uma ideia que eles ainda não haviam entendido. Então, eles começam a conversar com Paulo e alguns falam assim, que conversa besta é essa que esse cara está falando? Que tagarela é esse? No versículo 18. E eles começam a perguntar, porque Paulo pregava Jesus e pregava a ressurreição. Então eles dizem o seguinte, olha, vamos para o lugar onde você vai poder falar dessa ideia aí para nós.
vamos para o lugar onde você vai, de fato, nos explicar. Sabe qual é o lugar que eles chamam Paulo? O Areópago. Naquele mesmo lugar onde Epimênides havia feito todo aquele processo. E Paulo, então, obviamente, caminhando junto com todos os atenienses para o Areópago, um lugar onde se reuniam para ver essas coisas, né? E onde os juízes ficavam antigamente para julgar as causas. Ele vai andando e caminhando até chegar lá, e ele vai vendo todos aqueles altares, ele vai vendo todas aquelas coisas. Mas de repente Paulo passa, quando ele está subindo o Areópago aí, provavelmente por esse caminho, quando ele está subindo o Areópago, ele se depara com um altar diferente de todos os outros. Um altar no qual estava inscrito ao Deus desconhecido. Então Paulo se coloca no meio do Areópago, como você acabou de ler comigo, lá em cima, olhando para um lado, olhando para o outro, toda aquela multidão pronto para ouvi-lo. Então Paulo agora passa a falar de algo que eles sabiam e conheciam. E Paulo fala o seguinte: olha, porque passando e observando, eu percebi um altar de vocês ali embaixo, que estava inscrito ao Deus desconhecido. Esse mesmo altar que Epimênides, 630 anos antes, havia feito. Ele diz: pois então, vocês têm tantos deuses, mas aqui tem um altar de um Deus a quem vocês adoraram sem conhecer. E por isso, no versículo 3, ele disse: porque passando e observando esse vosso altar, encontrei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Pois é esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo já estava pregando o Evangelho. Paulo já estava falando do verdadeiro Deus. Paulo já estava falando de tudo isso. E por isso Paulo agora diz: então, o que eu estou dizendo até aqui é exatamente desse Deus que vocês não conhecem. E Paulo passa agora a falar sobre o verdadeiro Deus para aqueles homens. O verdadeiro Deus para aqueles homens. Haviam tantos deuses, haviam tantas idolatrias ali que aqueles atenienses tinham, inclusive de um Deus desconhecido. Quantas vezes nós, meus queridos, também não estamos adorando um Deus desconhecido? Quantas vezes nós não entendemos a que ou a quem nós adoramos? E Paulo passa a discorrer explicando sobre o verdadeiro Deus. Quem é esse Deus de fato, que traz vida, que traz sustento, que traz mudança, que governa todas as coisas? E Paulo passa a argumentar, dizendo que esse Deus a quem eles não conheciam, mas que é o verdadeiro Deus, em primeiro lugar, é o Deus Criador. É o Deus Criador. Olha aí o que diz o versículo 24. Ele diz: é precisamente a esse que vos anuncio. Verso 23, ele começa: esse Deus é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Esse é o verdadeiro Deus. Paulo qualifica ou traz aqui duas características desse Deus. Perceba que Paulo está lidando com um grupo de pessoas que construíam casas para os seus deuses. Os atenienses construíam casas. A molecada aí, os adolescentes que brincavam ou gostavam de Cavaleiros Zodíacos, né? Vocês, meninos aí gostavam disso, eu gostava de mim. Cavaleiros Zodíacos, né? Você não sabe o que é isso, né? Verado não sabe o que é isso, não. Cavaleiros Zodíacos se passa todo em Atenas. Passa em Atenas. E aí, é impressionante, aquele desenho ele vai mostrando uma série de locais onde os deuses habitavam. Ou, por exemplo, se você já assistiu um outro filme chamado Troia, aí você já lembra, Troia você já deve ter visto, né? Então, quando o pessoal chega em Troia, eu não sei se você lembra, mas existem vários locais de cultos. Por exemplo, Saturno, do deus Júpiter. Eles faziam templos para que os deuses habitassem naqueles templos ali. Ou seja, eles eram os criadores dos seus deuses. Mais do que criar o local da habitação dos seus deuses, eles também faziam a imagem dos seus deuses. Eles criavam as esculturas dos seus deuses. E Paulo apresenta um Deus totalmente diferente. Um Deus totalmente desconhecido. Porque na realidade ele não é criado, ele não é feito.
Antes ele é o Criador. Por isso, a primeira parte do versículo 24, ou a primeira frase do versículo 24, Paulo faz questão de dizer: ele é o Deus que fez o mundo e tudo que existe. Contrário dos deuses de vocês que são feitos, esse Deus foi ele quem fez. E Paulo, obviamente, refere-se a Gênesis capítulo 1, onde Deus faz tudo do nada. Todas as coisas partem dele. Paulo tem esse conceito em Romanos, quando Paulo diz: porque é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é o Deus criador de tudo. Ele não é como o Deus de vocês. Esse Deus desconhecido não é um Deus criado, um Deus que se pode pegar, mas é um Deus que criou todas as coisas. Tudo que existe no universo, inclusive vocês, foram criados. Para os gregos aquilo soou totalmente diferente, porque até então eles eram os criadores de seus deuses, mas agora eles ouvem de um Deus que os criou e criou todas as coisas. Mas Paulo vai além. Paulo não fala que ele é apenas o criador de tudo que existe. Paulo diz que então ele é Senhor, tanto nos céus como na terra. Olha aí o que diz o versículo 24 ainda, na metade do verso 24 e o verso 29. Ele diz assim, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Verso 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ele é Senhor. Ele não é um Deus criado. Ele não é um Deus que é feito por vocês. Mas ele é um Deus que, pelo contrário, comanda vocês. Esse é um Deus que não pode ser comparado. Esse é um Deus que não pode ser trocado. Ele, portanto, é o Deus soberano, criador de tudo. Esse é um Deus que, sendo ele criador do homem, criador das coisas, ele conhece o seu interior. Ele conhece o que você pensa. Ele conhece aquilo que habita em seu próprio coração. Os gregos tinham uma filosofia de que os deuses não poderiam saber o que eles pensavam. Existia essa filosofia que os gregos acreditavam, que os deuses não podiam. Então, eles podiam construir as suas coisas e pegar os deuses de surpresa. Contudo, Paulo diz: esse Deus não é assim. Esse Deus conhece seu interior. Esse Deus conhece o mais profundo das suas angústias e os seus pecados na profundidade. Esse Deus te conhece porque Ele te criou. Esse é o verdadeiro Deus, o Deus criador. E é isso que Paulo começa e continua a argumentar. Mas Paulo não para por aí. Paulo ainda continua a apresentar características verdadeiras de um verdadeiro Deus. Se a primeira coisa é que esse verdadeiro Deus é o Deus criador e Ele nos criou perfeitamente, Ele, portanto, é Senhor, porque Ele é o Criador e tudo parte dEle, há uma segunda coisa que Paulo também argumenta aqui. Segunda coisa, portanto, é que esse Deus é o Deus sustentador. Olha aí o versículo 25 até o versículo 28. Não está 29, mas até o 28. Ele diz assim, olha: esse Deus, diferente dos deuses de vocês, não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa, porque ao contrário disso, é Ele mesmo quem a todos dá respiração, a vida e tudo mais. E esse Deus de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que vocês pudessem buscá-lo. Se porventura tateando, possam achar bem que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Provavelmente Paulo relembra aqui de Epimênides, citando o próprio Epimênides. E ele diz: os deuses de vocês precisam receber flores, precisam receber oferendas, precisam receber coisas. Esse Deus não. Paulo diz: esse Deus é o sustentador e não o sustentado. Esse Deus é o Deus que não precisa de ninguém.
nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa precisasse. E aqui eu quero fazer uma observação. Me parece que hoje em dia, muitos têm vivido a vida cristã como se Deus precisasse de nós, como se Deus precisasse das nossas orações, como se Deus precisasse do nosso culto. Algumas aberrações teológicas, por exemplo, dizem que Deus criou o homem porque Deus estava só, então Deus precisa de se relacionar com o homem. Não é isso. Deus criou o homem porque Ele quis, não porque precisava. Deus criou o homem por amor, não porque precisava. E Deus passa a ser agora o sustentador desse homem. É nele que todas as coisas acontecem, é nele que as coisas se sustentam. É disso que Paulo está dizendo. Esse Deus não necessita de nada, de ninguém. Pelo contrário, esse Deus é o alfa e o ômega, como diz Apocalipse capítulo 1, verso 8. Ele é o princípio e o final. Esse é o Deus que nos sustenta em todos os momentos. Nos momentos da fraqueza, das angústias, das crises. Ele não é sustentado, pelo contrário, Ele é o sustentador. É isso que Ele faz conosco. Ele é o Deus que ampara. Ele é o Deus que não necessita de nada. Mas também, Paulo argumenta, Ele é o Deus que se relaciona com o homem. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava de nada, mas Ele quis se relacionar. Olha aí os versos 27 e 28. Ele diz, para buscarem a Deus porventura verso 26 diz, de uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para, receba, buscarem a Deus, buscar um relacionamento, porventura tateando, se porventura o tateando possam achar, bem que Ele não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo, se Deus saísse do mundo, o mundo se perderia, o mundo acabaria, porque Deus é o sustentador. Ele não está longe de ninguém. Ele não está longe de ninguém. Por quê? Porque é em Deus que nós vivemos, é em Deus que nós nos movemos, é em Deus que nós existimos, porque somos geração dele, ou seja, somos feituras de Deus. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem provê, é Ele quem guarda, é Ele quem escreve a linha do tempo. Quarta-feira passada nós tivemos aqui na igreja, nós estudamos sobre a confissão de fé, o 5º capítulo da confissão de fé, falando sobre a providência de Deus. Onde nós lembramos que a providência de Deus é o fato de Deus comandar o universo de forma total. Deus comanda tudo, a criação, os atos inclusive da sua criação. Comanda de tal forma e sustenta de tal forma que as Escrituras nos diz que que todos os fios da sua cabeça estão contados. E diz mais, que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir. É esse o sustento do nosso Deus, que não permite que nada aconteça fora dele. Nada vai acontecer contrário à vontade de Deus. Essa compreensão de que Deus é o sustentador, de que Deus é o detentor do desenrolar da história, tem que nos fazer entender algumas coisas. Por exemplo, nós discutimos isso na quarta-feira também. Nós temos um sério problema com relação a qual é a vontade de Deus. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão: comprar ou não comprar uma casa, comprar ou não comprar um carro, mudar ou não mudar de cidade. Qual é a vontade de Deus? Quem nunca se perguntou isso? Qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Como é que eu sei qual é a... Se Deus quer que eu faça, se Deus quer que eu não faça? Como eu sei disso? Aí alguns argumentos seguintes: se houver paz no seu coração, é porque é de Deus. Isso não é bíblico, meus queridos. Paz não é sinônimo, biblicamente, de estar tomando a decisão correta. Não é isso que deve orientar você. Porque na realidade a Bíblia diz que o coração é enganoso. Ou alguém vai ter paz em tomar uma decisão que lhe prejudica. Às vezes a decisão correta é tomada
de uma forma que lhe prejudica. E eu vou dizer mais, se você for por esse caminho e você tiver paz e tomar uma decisão acreditando que aquela decisão é de Deus, e lá na frente o negócio bagunçar tudo, você vai entrar numa crise profunda dizendo: achei que eu tinha tomado a decisão de acordo com a vontade de Deus. Deus mentiu para mim. Deus não foi claro. Ou Deus não foi claro, ou nós temos uma visão equivocada sobre o Deus sustentador. Deixa eu dizer para você qual é o meu pensamento sobre a vontade de Deus para as suas decisões. A vontade de Deus para a sua decisão é aquela que você tomou. Como assim, pastor? Meus queridos, se nem um fio de cabelo cai, se Deus não permitir, imagine as suas decisões. Todas elas estão debaixo da vontade de Deus. Mesmo que você tome as decisões que irão prejudicar você. Porque até nesses atos, Deus é o sustentador de tal forma que o leva assim a tomar decisões que vão tratar o seu coração, trazer a você angústia, trazer a você uma série de situações. Então é o seguinte: você está aonde Deus quer que você esteja. Sempre. Sempre. Você nunca vai poder contrariar a vontade de um Deus sustentador. Porque, perceba, o que Paulo diz, é nele que vivemos, é nele que movemos, é nele que existimos. Paulo está falando para pessoas descrentes. Ninguém, absolutamente ninguém faz alguma coisa fora do plano eterno de Deus. Lembra o que o salmista diz no Salmo 90? Todos os dias da minha vida estão totalmente escritos e determinados. Você entende isso? Esse é o Deus que sustenta e determina a sua história de tal forma que nenhuma ação sua estará fora da vontade dele. E aquelas ações que você toma, e com essas ações você sofre, aprove a Deus que você sofresse, para que você fosse humilhado e dependesse mais dele. Ao invés de ficar lamentando se você tomou a decisão errada ou não, ao invés de ficar brigando com Deus, que não foi claro como tomar a decisão certa, diga o seguinte: Deus, de fato eu tomei uma decisão que agora está me causando terríveis angústias, mas que nesse momento eu aprenda e seja humilhado pelo Senhor, sim, mas que eu me aproxime de Ti. E não está fácil não, tomei a decisão e aqui agora estou sofrendo terrivelmente. E Deus assim voltará o seu coração para a verdade das Escrituras, caminhando você e levando você para aprender mais dele, conhecer mais ele e tomar as decisões mais corretas diante da palavra. Para que você amadureça, para que você cresça. Nenhuma decisão que você tomar está fora da vontade de Deus. Nem o seu pecado. Até o seu pecado está determinado por Deus. Lembra de Absalão, que pegou as mulheres de Davi e dormiu com ela na praça? Esse pecado de Absalão estava determinado por Deus, porque Deus disse a Davi que o filho faria isso. Deus disse: Davi, por causa da sua transgressão, seu filho vai pegar suas mulheres e dormir com elas na praça pública, te envergonhando. Portanto, até isso estava determinado por Deus. Ou nós levamos o sustento de Deus e a providência de Deus ao extremo, ou nós não conheceremos o Deus Criador e sustentador. Ou nós ainda queremos ou vamos querer assumir o controle da nossa história. É por isso que eu e você sofremos. Nós colocamos limite no sustento e na provisão de Deus na nossa vida. Nós não entendemos que Deus está em tudo, nos mínimos detalhes. Deus comanda, sustenta. Gente, é viver e andar e respirar. Tudo está nele. Quanto mais as suas decisões, tudo é sustentado por ele. É isso que Paulo está dizendo. Lembre-se disso. Você nunca vai pegar Deus de surpresa. E até os seus atos errados estão pré-determinados por Deus, para que você aprenda, para que você seja humilhado e cresça na presença dele. Mas também, além de um Deus sustentador, um Deus criador, Deus sustentador, Paulo continua a sua argumentação. Ele diz: Deus não precisa de ninguém. Deus quis se relacionar com o homem, cuidando, provendo, fazendo com que o homem pudesse mover-se, respirar, viver nele, conduzido por ele. É isso que ele está dizendo, Paulo está dizendo, esse é o Deus sustentador. Mas há uma terceira e última verdade aqui. O verdadeiro Deus, conforme Paulo apresenta aos atenienses, em terceiro lugar, é o Deus justo. É o Deus justo. Como é importante falar disso?
Olha o versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Deus é um Deus justo e, portanto, Ele chama os homens ao arrependimento. Verso 30. Tem muita gente que acha que Deus é um Deus só bonzinho, amoroso. Não. Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Essas coisas não se contradizem aos olhos do governo de Deus. Mas Deus chama os homens ao arrependimento, todos. Perceba o que Paulo diz. Ora, vocês não conheciam esse Deus. Vocês não sabiam desse Deus, mas agora eu estou dizendo para vocês. Então, até aqui Deus não leva em conta os tempos que vocês não sabiam disso. Mas agora é hora de que todos se arrependam, porque eu estou falando do verdadeiro Deus. E esse é um Deus justo, porque além de chamar os homens ao arrependimento, Ele também julga o mundo e julgará. Meus queridos, eu tenho muito medo dos amigos do Evangelho. Quem são os amigos do Evangelho? São pessoas que gostam dos crentes, que convivem com os crentes, mas que acham que Deus é um Deus bonzinho. Se esquecem que um dia haverá de julgar o mundo. E não tomam uma postura de arrependimento, de mudança e de temor diante de Deus. Gostam do Evangelho. Como Paulo diz, tem até coceira no ouvido, acham maravilhoso. Correm atrás, inclusive. São frequentadores de igreja. São pessoas que estão se relacionando com um monte de gente, mas ainda não tomou uma postura verdadeira diante de Deus. De um Deus que é justo. De um Deus que nos chama a mudar a atitude. Porque esse Deus que nos chama ao arrependimento é o Deus também que nos julga, que nos condena em um dia específico, se nós não recebermos em Cristo Jesus o perdão de Deus. Ele há de julgar o mundo com justiça. Por isso é que as Escrituras nos diz, em 2 Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar e se me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é se esse povo se arrepender e ouvir o meu chamado. Meus queridos, Deus é justo. Deus sim nos chama domingo após domingo, tempo após tempo, mas nós continuamos muitas vezes com os ouvidos fechados e com o coração fechado para o chamado de Deus, para o arrependimento. Nos esquecemos que Ele é justo sim, e um dia há de julgar o mundo com justiça. É necessário que você tome postura, é necessário que você mude o caminho. Meus amados, eu tenho sinceramente me preocupado muito com muitos cristãos aqui, desta igreja, pessoas que continuam sendo apáticas, distantes de Deus, sem entender esse Deus justo, continuam a ouvir esporadicamente a mensagem, porque também não se importam em gastar tempo, em se programar para os domingos, para as quartas, aprenderem. Não, vão brincando com Deus. O arrependimento não é uma verdade. Ouve um sermão duro, aquele momento queima-lhe o coração, mas não passa disso. Quando saem daqui e vão para a frente da TV, se esquecem de tudo, se esquecem de um Deus justo, não se arrependem, não mudam o caminho, continua do mesmo jeito. Muitos de vocês estão assim, sem tomar posição, apáticos com a vida de vocês diante de Deus. É hora de mudar, meus queridos, porque Deus julgará cada ação, cada pensamento nosso. Não ache, meu querido, que você nessa apatia vai crescer no temor de Deus, vai crescer no conhecimento do verdadeiro Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai levá-lo a sério, mais você vai colocá-lo como prioridade da sua vida, mais você treme diante dele, mais temeroso você se torna diante do pecado, porque você conhece o verdadeiro Deus, um Deus que te chama e diz mude, e quando você não muda, ele diz haverá um dia em que você será julgado pela sua apatia. É momento, meus queridos, de olhar para esse Deus e conhecê-lo verdadeiramente, se humilhar, orar, buscá-lo, converter dos nossos maus caminhos,
Porque Ele é um Deus justo e amoroso e nos diz, quando você faz isso, se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de tudo. Mas continuamos dando desculpas. Continuamos brincando, continuamos falando, Deus nos incomoda e nós jogamos para lá, tentamos abafar aquele incômodo de Deus e conseguimos muito bem. E o tempo passa. E o tempo passa. E o tempo passa. Quantos sermões você escuta por ano? No mínimo 52, no mínimo. Se você é frequentador de culto de domingo, né? Domingueiro, me preocupo com você, que só vem domingo à noite. Eu me preocupo. Você é bebê, criança espiritual, não aprende de Deus, não cresce, não sabe nada. Não sabe nada, não sabe quem é o seu Deus. Não treme diante dele, ignora o seu chamado. Você ignora a importância de aprender mais dele. Você ignora a oportunidade que ele lhe dá de conhecê-lo um pouco mais. Deus usa pessoas para poder abençoar a sua vida. Na escola dominical você diz, eu não quero. Deus usa pessoas para abençoar a sua vida nas reuniões de oração, você diz, eu não quero. Deus usa pessoas para abençoar a sua vida nos estudos de quarta-feira, você diz, eu não quero. E aí vem aos cultos domingo, achando que está muito bem com Deus, você está mal, muito mal. Porém, é notificado a você que se arrependa. Mude o seu caminho, tome nova postura. É necessário crescer, é necessário investir na sua vida com Deus, gastar tempo para conhecer esse Deus que nos chama ao arrependimento. Esse é o verdadeiro Deus. Um Deus que não brinca em serviço. E um Deus que uma vez que, como ele diz, lhe dá a oportunidade de transformação, de arrependimento, ele lhe pune severamente quando você o rejeita. O que ele entregou foi o filho dele por você, não foi qualquer coisa. Ele abriu mão do filho por você. Como é importante que você cresça. Eu queria muito que você fosse incomodado com essa mensagem. Eu queria muito que você saísse daqui e não fosse assim, depois para frente do fantástico e esquecesse tudo. Você tem tanta oportunidade de crescer, de aprender. Tanta mensagem poderosa é dita ao seu coração, domingo após domingo, dia após dia, e você ignora. Hoje até a internet te ajuda nisso. Se você não vier aos cultos, você vai ter a mensagem lá no site da igreja. Tudo te ajuda, mas você não se interessa. Você não se interessa. É porque você não está entendendo ao Deus que você acha que serve. Porque para você ainda é um Deus desconhecido. Que Deus não seja um Deus desconhecido para você. Que você não brinque de ser crente. Que você não brinque de servir a Deus. Que você não brinque e ache que essa vida mais ou menos que você vai levando e que nós às vezes levamos, está muito bem. Não está muito bem. Por isso notifica a todos em toda parte que se arrependam. Porque esse verdadeiro Deus é justo. E eu quero terminar lembrando. O verdadeiro Deus é o Deus Criador, é o Deus sustentador e é o Deus justo. Criador, sustentador é o Deus justo. Por isso, a Ele a glória, o poder para sempre. Então, deixa eu dar algumas dicas para você, que é importante. Eu quero que você passe a tirar tempo para conhecer mais a Deus. Gente, faça isso. Eu quero desafiá-lo. Você faz isso pela leitura das Escrituras, quando você lê a Bíblia. Você precisa tirar um tempo, por exemplo, você pode fazer uma devocional na qual você lê as Escrituras e aí você gasta um tempo dizendo, eu vou gastar 1 hora para ouvir uma mensagem. Quem sabe remoer a mensagem de domingo passado, de domingo retrasado, quem sabe remoer a nova série.
Sabe o que eu acho engraçado? A gente gasta a madrugada inteira, eu estava falando com os meninos, né? A gente gasta a madrugada inteira vendo séries de filmes, né? Flash, eu gosto muito do Flash, né? Do Flash, do Arqueiro Verde, qualquer outra série aí que você tiver, né? A gente passa a madrugada inteira vendo esse negócio com todo prazer, louco para saber o que vai acontecer depois. Mas não temos coragem de gastar 1 hora para ver um sermão que vai mudar a minha eternidade. Eu não tenho capacidade de, quem sabe, sentar para pegar uma série de exposições e dizer assim, sai daqui só quando terminar e entender toda a linha de raciocínio dessa série inteira. Eu tenho a oportunidade de sentar e entender tudo num momento. Gente, olha que preciosidade nós temos nas mãos. Olha que ouro nós temos nas mãos, mas nós não fazemos, a gente não tira tempo para conhecer mais a Deus. Como seria diferente sua vida se você entendesse o verdadeiro Deus a quem você acha que serve? Memorize textos que falam sobre a soberania de Deus. Semana passada, na quarta-feira, nós expomos o quinto capítulo da Confissão de Fé, começamos a expor, e eu fiz questão de citar vários textos falando sobre a soberania de Deus, sobre a providência de Deus. Eu não tenho certeza absoluta de quem estava aqui foi totalmente edificado por aqueles textos verdadeiros e profundos, onde Deus começa a dizer, eu sou o Deus que sustenta você. Eu sou o Deus que guarda você. Eu sou o Deus que comanda você. Eu sou um Deus que não deixa nada acontecer na sua vida fora do meu projeto. Nada. Até os seus erros estão determinados por mim. Até os seus erros. Oh, meus queridos, como nós precisamos conhecer mais desse Deus. Desse Deus que nos conhece profundamente, que direciona a nossa vida, costurando cada ação para nos fazer crescer e se relacionar mais com Ele. Portanto, desenvolva o temor ao Senhor. Quanto mais você conhece, quanto mais textos você conhece das Escrituras, pregue, adesive, escreva uns versos, adesive na geladeira, no espelho logo de manhã. Crente tem que saber os versos de cor, tem que saber, Bíblia tem que saber, gente. Tem que guardar no coração. Porque é no momento da angústia o que vai prevalecer é o que está no coração, cravado lá dentro. Isso vai trazendo temor, vai trazendo compreensão de Deus. Como eu disse para você, eu tenho certeza que se você vem, por exemplo, nas quartas aprendendo sobre providência de Deus, você não sai daqui do mesmo jeito. Não dá para sair daqui do mesmo jeito. Finalmente, eu quero dizer a você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O verdadeiro Deus é um Deus que criou você. É um Deus que sustenta você e te trouxe aqui nessa noite. Mas é um Deus justo, que chama você ao arrependimento e que um dia julgará todo homem. E todo homem que não recebeu o varão que Ele deu para que pudesse receber a sua ira, todo homem que não recebe Cristo será julgado pelas suas próprias ações, pelas suas próprias obras. Então eu quero convidar você a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite. E se toda essa mensagem faz sentido para você, se o Espírito Santo está impulsionando você a uma nova postura, a uma nova posição, a tomar um novo rumo, um novo caminho, eu quero chamar você também e desafiá-lo a ouvir o chamado de Deus, rendendo-se a Ele, recebendo, respondendo ao chamado dele por você. Se você entendeu, foi porque o Espírito Santo de Deus já entrou no seu coração. Portanto, se há alguém nessa noite que quer tomar uma nova posição, quer entregar sua vida ao Senhor, quer recebê-lo como único e suficiente Salvador, quer se tornar um crente no Senhor Jesus, eu quero convidar você, se você quiser, levante sua mão, ou você fique de pé, para que a gente possa orar por você, para que a gente possa interceder por você, caminhar com você, para que a gente possa abraçar a sua vida. E eu quero convidar você a fazer isso. Enquanto você pensa, eu quero convidar o Ministério de Louvor para que nós pudéssemos cantar mais uma vez um cântico que fala sobre o engrandecimento de Deus. O cântico que nós cantamos agora há pouco. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, porque Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, Tu és a minha fortaleza. Eu quero convidar você a cantar essa verdade. Tu és a...